Olá, eu sou Débora Diniz, eu sou antropóloga, sou professora da Universidade de Brasília. Nesse momento eu estou em afastamento, estou licenciada, sou professora na Faculdade de Direito, mas, como eu já disse, eu sou antropóloga de formação, né? Muitas pessoas pensam que eu sou jurista por toda a atuação que eu faço na interface entre a saúde pública, os direitos das mulheres e o direito. O Henri Bugalho está doente e eu estou aqui, como eu já estive antes, para não só reconhecer a importância de pessoas como ele, que promovem a conversa democrática, a conversa sobre ideias nesse espaço que é um espaço tão aberto de possibilidades quanto as mídias sociais. Eu converso muito no Instagram, eu converso muito no Twitter, então se em algum momento você tiver interesse de aparecer por lá e continuar a conversa, que vem aqui. Eu perguntei às pessoas, né, que acompanham o canal do Henri, o que seria oportuno de eu conversar, o que faria sentido de eu vir aqui sem ele para falar. E muitas pessoas pediram para falar sobre a questão do aborto, que é uma das questões das que mais eu trabalho no campo da pesquisa, da militância política, parte do que atravessou a minha vida privada, pessoal, por um fanatismo em torno dessa questão no Brasil. Mas eu queria um pouco contar, considerando que eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas sobre o que significa o dia 28 de setembro, que é o chamado Dia Latino-Americano e Caribenho pela descriminalização do aborto. Eu queria aproveitar contando sobre essa data, falar sobre o que é descriminalização do aborto, contar uma história a vocês de um filme que eu vou começar a divulgar por esses dias, para um pouco, quem sabe, provocar o nosso diálogo sobre a importância dessa questão para a vida das mulheres, para a vida das meninas no Brasil. Então, falar da descriminalização, falar da diferença entre descriminalização e legalização, falar sobre esse filme que se chama Eu Vou Contar, e daí passar para dizer por que ele é tão importante, por que descriminalizar o aborto é tão importante para os direitos, a vida das mulheres e das meninas. E para que vocês saibam, eu vou falar em torno de 20 minutos, para que possa ser breve. Ter um dia em que se convoca, para que se pare, se pense, se converse, porque nós estamos na região do mundo, América Latina e o Caribe, aonde nós temos as leis mais restritivas do mundo, as leis mais restritivas do mundo, aonde mais se criminaliza, onde mais se pune, onde mais se persegue. Mulheres, e quando eu falar meninas, é porque as meninas sofrem abuso sexual, como foi recente o caso do Espírito Santo, e quando o aborto é criminalizado em todas as situações, como nós temos países na região, até recentemente era o caso do Chile, da Bolívia, ou então países em que nós temos o que nós chamamos algumas exceções, que são causais, né? Essa é uma expressão que vem do espanhol, como é no Brasil. O Brasil é um país em que o aborto é criminalizado e ele tem exceções, em caso de estupro, caso de risco de vida da mulher e quando o feto tem anencefalia. Só que quando o aborto ele é criminalizado, é em um regime de exceção que as mulheres vão ter acesso. Então as barreiras são lançadas para elas, são colocadas diante delas. A história dessa menininha de 10 anos foi uma prova para nós. Ela é uma menina de 10 anos, ela foi estuprada e ela tinha barreiras na casa para saberem que ela estava sofrendo violência, que ela estava grávida.
Ela teve barreiras para chegar a um serviço, ela teve barreiras para ser atendida, barreiras para se deslocar para outro estado, barreiras de uma comoção pública de pessoas que, que ameaçavam a sua dignidade, a sua vida, né? E ela teve barreiras agora para existir. Ela está em um local escondido. Então, quando o aborto é criminalizado, e eu repito, nós estamos na região do mundo que mais criminaliza e que mais faz aborto no mundo. Essa certa quase incoerência, né? De dizer, se criminaliza tanto, se usa tanto a lei penal contra as mulheres, contra as adolescentes, e não se diminui a prática? Não! A lei penal, ela não serve para regular necessidades de vida, necessidades de saúde, emergências de saúde, como era o caso dessa menininha. Então, não é a lei penal que vai regular a saúde. Eu sei que vocês podem pensar, ai, mas o aborto é uma questão tão difícil, ai, mas me dói, né? E é legítimo que nós pensemos, que muitas pessoas pensem assim. Eu não penso assim, né? Eu sempre penso que esse é um exercício de imaginação sobre a dor das mulheres e das meninas, né? O meu exercício de imaginação, porque eu nunca passei por um aborto, é tentar me aproximar do que vivem essas mulheres, que em algum momento da vida, e o que nós sabemos de uma das pesquisas que eu fiz, se chama Pesquisa Nacional do Aborto, ela está disponível na Biblioteca Virtual do Cielo, o que nós sabemos é que essas mulheres são mulheres comuns. É uma em cada 5 mulheres aos 40 anos no Brasil já fez um aborto. Quando o aborto é criminalizado, nós estamos dizendo que essa mulher comum, a sua mãe, a sua avó, você mesma, sua companheira, sua esposa, sua filha, foi para cadeia. É 500 mil de mulheres por ano. É quase o sistema prisional brasileiro seria de mulheres por terem feito aborto. É claro que a sua imaginação, diferente da minha, pode imaginar essa mulher como uma mulher leviana, como uma mulher que poderia ter se protegido e não se protegeu. E a verdade da imaginação sobre quem são essas mulheres é que elas são mulheres que algumas vezes elas sofrem violência, que elas até conhecem os métodos, mas elas erram para usá-lo, porque é tão difícil usar remédio, né, gente? Quantos de vocês não tem que usar um remédio todos os dias? Especialmente, imagina os homens mais velhos, que têm que tomar remédio para pressão, para diabetes, enquanto erram. Pessoas em sofrimento mental, que dizem uma hora, falam, eu não quero mais tomar remédio. As mulheres erram em tomar um remédio. Ou elas não conseguem negociar o uso do método com seu companheiro, ele não aceita fazer uma vasectomia, ele não aceita usar uma camisinha. Porque a vida sexual das pessoas comuns, das mulheres, dos homens comuns, das pessoas em relacionamentos heterossexuais entre um homem e uma mulher, homem no sentido daquele que vive a sexualidade, especialmente com fins reprodutivos, com as mulheres também, a sexualidade ela não é só para reprodução, né? Eu sei que isso pode doer em algumas pessoas que vão me ouvir, falar que o sexo pode ser prioritariamente para o prazer, e que pode ser também para a reprodução. Por isso que nós temos os métodos de planejamento familiar, os métodos anticonceptivos, que vão permitir às mulheres e aos homens tomarem decisões de quando, como, com quem ter um filho. Só que em algum momento nesse encontro, elas não têm informação, elas erram, elas não negociam, elas esquecem. E aí a lei vem, a moral vem para essas mulheres comuns dizer: você vai ser obrigada a ser mãe, você vai ser obrigada a maternar, nós vamos obrigar, e se você insistir em pensar diferente, nós vamos botar você numa cadeia, nós vamos perseguir você, nós vamos chamar você de criminosa, nós vamos excomungar você, como fazem algumas religiões. Nós vamos persegui-la, nós vamos gritar na porta de um hospital como fizeram com a menininha, mesmo em risco de vida. A pergunta é: para que tanta força? Para que tanto ódio? Para que tanta perseguição?
É uma experiência que é uma experiência da mulher comum. Eu repito, a sua mãe, a sua irmã, a sua avó. Se você conseguir investigar na sua família, nas suas relações de afeto, você vai ver como são as mulheres comuns. Imagine essa mulher que antes você estava descrevendo como aquela outra que eu não vou repetir a forma como as pessoas descrevem as mulheres que fazem aborto, porque elas não correspondem à realidade. Então, descriminalizar não é dizer, mulheres, façam aborto. Não. É tirar o componente da perseguição, do crime. É diminuir o estigma. É poder falar disso. Por isso que os países que descriminalizaram, tiraram o direito penal. Não tem que ser a lei penal, tem que ser saúde, tem que ser educação, tem que ser cuidado, tem que ser informação. Eles reduziram as taxas de aborto. Uruguai, França, posso dar exemplos mais variados, Portugal e países com tradições religiosas fortes. Os países onde tiraram o aborto da lei penal, descriminalizaram ou legalizaram, eles conseguiram diminuir a taxa. Então, se você é uma pessoa que quer proteger as suas convicções e que as mulheres não façam aborto, a melhor maneira é descriminalizando e permitindo que elas tenham acesso à informação. E sabe por quê? E vou dar 2 exemplos. Quando essa mulher comum ela faz um aborto, e muitas delas têm que ir para um hospital para terminar o aborto começado em casa, quando ela chega no hospital, enfermeira, assistente social, auxiliar de enfermagem, médico, perguntam a ela, você provocou um aborto? Foi intencional? Ela tem medo de Ela tem medo de ser perseguida, ela tem medo de ir para uma delegacia, ela tem medo de acontecer o que aconteceu com a menininha, das pessoas gritando na porta, né? Assassina! Fizeram com uma menina de 11 anos, por que não vão fazer com a mulher comum, né? Já mais adulta? Então ela mente, ela diz não, é espontâneo. Sabe o que acontece aqui? O sistema de saúde perdeu uma possibilidade de prevenir um segundo aborto, de informar a ela sobre o que está acontecendo na vida dela, que algo deu errado no uso dos métodos, para que ela não erre. Perdeu uma oportunidade que essa mulher seja uma informação, uma fonte de informação para outras mulheres da sua comunidade, sobre como usar os métodos corretamente. Perdeu uma oportunidade de cuidar dessa mulher que talvez sofra violência. Perdeu uma oportunidade de verdadeiramente cuidar dessa mulher. Na escola, quando agora se proíbe, se persegue falar de gênero, que nada mais é, gente, do que coisas como por que os homens também podem lavar louça? Por que os homens também podem chorar? Por que as pessoas podem ter diferentes afetos, viver diferentes sexualidades? E que isso não vai destruir o mundo. E de que as mulheres podem trabalhar, as mulheres mais pobres sempre trabalharam. De que as mulheres podem ou não ter um companheiro, podem ou não ter uma companheira e criar filhos ou não ter filhos. Isso é falar de gênero, falar de trabalho, de cuidado, de amor e de sexualidade. Quando nós não falamos de educação sexual nas escolas, nós perdemos uma oportunidade dessa menininha ter, a menininha de 11 anos que foi violentada no Espírito Santo, um alerta de que aquilo que ela sofria era violência, ela tinha alguém para quem falar. Nós não conseguimos proteger meninas em situação de abuso. Nós não conseguimos informar jovens mulheres sobre como se proteger de um estupro, por exemplo, em uma relação de um matrimônio. Porque um sexo não consentido, mesmo em um casamento, pode se qualificar como uma violência. Então, quando nós descriminalizamos o aborto, nós baixamos a tensão, nós baixamos o fanatismo de perseguição aos corpos das meninas, das mulheres, das minorias sexuais, e nós passamos a proteger uma criança que esteja vivendo novas formas de sexualidade, que não aquela hegemônica e opressiva. Uma criança trans na escola, que ela consiga conversar, que ela consiga falar, que ela consiga ouvir. E isso faz com que aquilo, que essa
moral que grita, que persegue, que ameaça, inclusive possa melhor proteger as suas próprias crenças. Países que descriminalizaram o aborto, as mulheres fazem menos aborto. Então, descriminalizar é só tirar da lei, mas significa, no final, fazer menos aborto, porque as mulheres, as meninas, têm maior acesso à informação. Então, o dia 28 de setembro, que eu passo por 5 minutos finais, ele é esse dia latino-americano e caribenho, da região do mundo que mais criminaliza o aborto, um dia em que nós paramos para conversar sobre o absurdo que é isso. Sobre como as mulheres morrem, como as mulheres adoecem, como as mulheres têm medo, como as meninas vivem situações de abuso e não têm com quem conversar, elas não têm acesso à informação. Há 2 anos, eu fiz um pedido pelo WhatsApp para ouvir histórias de mulheres que tivessem feito aborto. Pela lei penal no Brasil, é recomendável que as mulheres que tenham feito aborto em situação de clandestinidade no Brasil, que elas não contem sobre essa experiência publicamente até 8 anos depois de ter realizado na clandestinidade. Pelo risco de alguém perseguir criminalmente, de alguém vir com os abusos da lei penal. Então eu fiz um pedido para que mulheres que tivessem feito o aborto há mais de 8 anos, que quisessem me contar a história em que eu fosse uma escuta, e eu não diria quem era a pessoa, eu iria contar essas histórias. E aí eu fiz uma campanha no YouTube, que eu recomendo muito que vocês olhem, que se chama Eu Vou Contar. Era quase que um estado de vigília, gente. Durante 1 ano, 54 semanas, 54 histórias. Todas as semanas eu contei uma história de uma mulher diferente. Elas foram mulheres do Brasil inteiro. Mulheres de todas as idades. Mulheres de todas as formas. De situações absurdamente privilegiadas, absurdamente arriscadas. Elas fizeram aborto e elas contaram suas histórias. Daí saiu um grupo de mulheres, 8 mulheres, que disseram: eu quero contar mostrando o meu rosto. E esse é o filme Eu Vou Contar, em que eu devagarzinho estou soltando, semana a semana, junto com a Anísio, Instituto de Bioética, essas histórias como parte dessa campanha do 28 de setembro. Vocês vão ver desde uma senhora que já é avó, que vai contar que fez aborto quando era muito jovem, até meninas muito jovens que fizeram em situações mais protegidas, até mesmo uma mãe que conta sobre o luto da filha que morreu por um aborto clandestino. Então, eu vou contar desde uma campanha do YouTube, em que as histórias estão ali, na sua abundância da mulher comum, e até o filme, que é um documentário, ele não é um filme ficcional, elas são mulheres de verdade, que em algum momento da vida fizeram aborto, que nos mostram o seu rosto, para convocar cada um de vocês, como convocou a mim, a exercitar a imaginação de que a mulher que faz aborto no Brasil é a mulher comum. E essa mulher não merece a perseguição da lei penal. Ela merece o cuidado, ela merece a atenção, ela merece a dignidade de que em um momento da vida ela passa por uma necessidade de saúde que tem que ser protegida. Então, a partir de agora, quando chegar o 28 de setembro, ajuda a ampliar a imaginação sobre a importância da descriminalização do aborto no Brasil. Se você tiver dificuldade de encontrar histórias para mostrar que essa é a mulher comum, conta uma das histórias do Eu Vou Contar. Manda uma das histórias, ou da campanha do YouTube, ou das histórias que contaram, contadas pelas mulheres, face a face no filme Eu Vou Contar. E eu quero que você e Denise fiquem bem logo, que você saia do hospital e que tudo dê certo. A vida, né, nós precisamos de você. Eu sei que estou aqui chegando nos 20 minutos, que eu não sou o Henry, mas que isso faça sentido para o movimento que você leva no seu canal.
Gente, muito obrigada para quem me ouviu. Eu tô no Twitter, tracinho embaixo, né, underline, Diniz, underline, o tracinho embaixo, Débora, e é o mesmo no Instagram para continuar essa conversa. Até a próxima.